Boa tarde. Boa tarde, companheiros. Boa tarde. Boa tarde a todos. Quero lembrar que hoje eu mandei novamente para vocês aí o nosso cartaz do nosso seminário. Vai ser no domingo, às 15h30. É o 7º Seminário Espírita sobre a Boa Nova. O tema é a Lei do Trabalho e é o nosso seminário comemorativo, né, dos 7 anos da nossa casa. 7 anos, pois é. Ontem, dia 12, comemoramos 7 anos da nossa casa. Então, o nosso seminário... Agora que eu vi, já botei uma mensagenzinha. Opa, 7 anos já. Caramba. 7 anos, né? Ele vai ser... Quando você tiver tempo, né, quando a gente tiver um tempinho, eu gostaria que você falasse sobre a fundação da casa. Eu queria saber como é que funda uma casa, porque eu escutei você falar assim foi dia 12, a gente sentou, fez a ata. Como que é isso? Depois você conta, quando tiver tempo. Se de repente aí eu sento um dia para conversar com vocês, né? Bem, meus amigos, nesse horário aqui, das 16 horas, nós estudamos essa obra, Obsessão, Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, né? Essa obra maravilhosa de Sueli que tanto tem nos ensinado. Hoje nós temos aí a Verinha, Eloá, Carmen, Ana, Márcia Carolina, José Marcos, acho que a Vera Travassos, Denise Oliveira, Paula, Alberto Oliveira. Então, nós temos aí um grupo bastante, temos aí 9 pessoas. Entrou mais alguém aqui, deixa eu ver. Também tem Eloá, somos 9 hoje no nosso estudo, né? Deixa eu ver, tem uma mensagenzinha aqui. Boa tarde da Paula, boa tarde, Paula, boa tarde para todos. Deixa eu colocar a mensagenzinha aqui para todos. Boa tarde. Opa. Nossa, boa tarde. Deixa eu aqui mandando uma mensagenzinha para todo mundo aí. E aí? Mensagenzinha aí para todos. Então, nós temos também o Zé Marcos, né? Temos 10 pessoas. Entrou mais um agora que eu não sei quem foi. A Zé Marcos, Vera, né? Deve estar aí também. Então, meus amigos, nós... Ela está junto, daqui a pouco ela está com o telefone dela. Ah, tudo bem. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas de Assis, hoje, como eu falei, né? Ainda na semana comemorativa da fundação da nossa casa, que foi ontem, mas e ainda temos o seminário domingo, que é comemorativo. E, como eu falei, estudamos sexta-feira às 16 horas essa obra, e hoje nós vamos entrar no capítulo 12, na segunda parte, chamado Culto do Evangelho no Lar. Então, capítulo 12, da segunda parte dessa obra. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo o Senhor a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma tarde de estudos, de reflexão, de aprendizado, e também pedindo ao Pai que abençoe, que nos abençoe, que nos fortaleça, e abençoe também, Senhor, todos esses nossos irmãos que nesse momento estão passando por situações muito difíceis, alguns se encontram, né, em meio à guerra, passando por um momento assim, de muita aflição. Vamos rezar para que hoje se consiga, né, através da reunião que está acontecendo, ou vai acontecer ainda na ONU, abrir um corredor para que, no meio daquela loucura, para que as pessoas possam sair em segurança, não é? Então, vamos rezar para que o Brasil, que está empenhado tentando, né, conseguir ali que se faça uma pausa nos bombardeios, para que possam retirar as pessoas do meio daqueles escombros onde as bombas estão caindo. Há muitos brasileiros lá ainda, e os outros também, né? Então, vamos rezar, pedir a Deus que os homens
aceitem fazer um cessar-fogo, mesmo que seja por poucas horas, mas o tempo suficiente para que muitas pessoas possam salvar as suas vidas. E assim, Senhor, te agradecemos por tudo que temos recebido e, mais uma vez, te pedimos a tua misericórdia para esses nossos irmãos em sofrimento. Sê conosco, Pai, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos começar aqui o nosso estudo, quando a Sueli Caldas Schubert, ela inicia aqui com uma leitura do livro Messe de Amor, que é um livro lindo da Joana de Ângeles, onde ela diz assim, é o culto do Evangelho, o capítulo 59, dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico do lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Quando lá se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Jesus do lar é vida para o lar. Então, ela fala aqui sobre essa orientação, né? Que as pessoas devem, apenas um dia na semana, 1 hora naquela semana, para fazer o culto do Evangelho. E nesse mesmo livro, que eu, inclusive, já usei até esse livro, Mestre do Amor, para fazer o culto do Evangelho no lar, ela diz assim, se 1 hora por semana é bom, imagina se a gente fizesse o culto do lar todo dia. Porque é pedido às pessoas que façam apenas 1 hora por semana. Escolher um dia, né? A pessoa escolheu, eu quero fazer na sexta-feira. Toda sexta, 8 horas da noite, ou 9 horas da noite, ou 6 horas da manhã. Mas ela disse, se a gente fizesse todo dia o culto no lar, assim, 1 vez por semana, irmão, já realiza maravilhas, imagine se a gente fizesse todos os dias, né? E não seria, já pensou, seria um absurdo a gente conseguir todos os dias 15 minutos, que o culto no lar, no máximo, né? Que ele chega a 20 minutos, no máximo 20 minutos, né? A não ser que tenha um grupo grande, você pode até levar meia hora, mas o culto no lar de 15 a 20 minutos. Não é muito, né? 15 a 20 minutos, mas é 1 vez só por semana, porque se a gente colocar 15 a 20 minutos, a gente já vai dizer o quê? É muita coisa, nossa, todo dia meia hora, todo dia 15 minutos, não é? E não é nada, são 15 minutos, todos os dias. Então, ela começa assim, a excelência da prática do culto do Evangelho no lar é sentida desde os primeiros momentos em que é inaugurada. Deixa eu só pegar aqui rapidinho esse livro, Messe de Amor. Vou mostrar a capa para vocês. Espera um instantinho. Deixa eu ver se eu acho. É de Joana. Aqui nos livros de Joana. Messe de Amor. Se eu acho ele. Vou mostrar a capa para vocês. Esse aqui, deixa eu tirar aqui para a luz do deixa. Ele é assim. A capa, eu acho a capa linda. Está dando para vocês verem? Está meio claro, mas acho que dá para ver, né? Dá sim, Rose. Eu vou pegar aqui no capítulo 49. É um livro muito bonito para você fazer culto do Evangelho no lar. Muito bonito mesmo. Eu fiz em 2013 o meu culto do Evangelho no lar com ele. Estou com as datas aqui, foi em 2013. Fazem 10 anos, né? Fazem 10 anos que eu fiz esse culto com esse livro. É capítulo 59. Deixa eu só pegar aqui um pedacinho mais. Opa. Capítulo 59. O título desse capítulo é Jesus Contigo. Capítulo 59, Jesus Contigo. Né?
ela fala assim: dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Depois ela vai dizer assim: não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Então, olha só que interessante que ela diz aqui. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, quer dizer, nas bênçãos do Evangelho, toda a rua que você mora, o condomínio, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Então, quando você faz o Evangelho no lar, não é apenas a tua casa que é beneficiada. Toda aquela vizinhança vai ser beneficiada. Olha a generosidade dos benfeitores espirituais. Basta que uma família acenda a luz do Evangelho, né? E faça por 15 ou 20 minutos, ou 10 minutos, né? O culto do Evangelho lá, toda aquela rua, todo aquele condomínio onde você se coloca, será beneficiado. Por isso que ela diz aqui: não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem variável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Porque muitas vezes a pessoa fica esperando que as coisas venham de fora para dentro, né? Fica esperando que o benefício venha de fora para dentro, do mundo para você. Ela diz aqui para você, na sua casa cristã, levar para o mundo a luz do Evangelho. Você levar para o mundo a luz para o mundo atormentado. Que às vezes a gente fica esperando, mas é para você oferecer. Você oferecer. E olha só, 15 ou 20 minutos. Quantas pessoas podem ser ajudadas se você fizer o culto do Evangelho no lar? Então, não é só a sua casa, é toda a vizinhança. Porque muitas vezes a gente está na nossa casa, né? Quem mora em condomínio, vou falar do condomínio que é mais fácil, né? Ou prédio de apartamento. A gente sempre sabe que tem sempre uma ou outra família com dificuldades, não é? Você fica sabendo, quem não sabe? Eu morei em condomínio quase 30 anos. A gente sabe. Então, através do teu Evangelho no lar, mesmo que seja um tempo pequeno, você auxilia aquela família necessitada. Aí ela diz aqui: se alguém num edifício de apartamento eleva aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia com a lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre e, quanto possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Você pode também fazer sozinha. É porque Jesus diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei presente. Mas aí a pessoa vai dizer assim: mas se eu estou sozinho em casa fazendo, como é que é essa história de 2 ou mais? Mas o que é que Paulo falou para a gente? E nós estamos sempre cercados por uma multidão de testemunhas. Então você nunca... Quem pode ficar sozinha se nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas? É porque a gente pensa sempre no encarnado, né? Mas e os desencarnados que estão dentro da nossa casa? Que estão nos cercando, que estão em volta de nós?
Então, quando você abre o Evangelho, você nunca vai estar sozinho. Sempre haverá alguém perto, um espírito perto. Se não tiver um encarnado, vai ter desencarnados. Por isso que ele falou, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. Então, mesmo que tenha um grupo de, vamos dizer assim, mas os espíritos estão me cercando, são espíritos obsedores. Não, sempre terá um que não será. Sempre terá o teu amigo espiritual, não é? Então, Jesus estará por perto. Aí ela vai falar aqui. E no culto do Evangelho lá, você pode colocar as questões das dificuldades da família que estão passando, né? Conversar, trocar. Aí ela diz aqui, não demandes a rua nessa noite, senão para os inevitáveis deveres que não possas adiar. Então, no dia do culto no lar, depois que o culto no lar terminou, evita sair de casa. Né? Se você evita sair de casa, a não ser numa emergência, demora-te no lar para que o divino hóspede ali também se possa demorar. Então, normalmente você faz assim, se terminou de fazer o culto do lar, normalmente as pessoas fazem à noite, né? Se você evita ligar a televisão logo, liga 1 hora depois que você terminar o culto do lar, na hora do culto do lar, desliga o celular, deixa ele desligado por mais tempo. Por quê? Porque ela diz aqui, ó, evita, não demandes a rua nessa noite, no dia do culto, senão para os inevitáveis deveres que não possa adiar. Demora-te no lar para que o divino hóspede ali também se possa demorar. Então, se você demorar, esperar 1 hora para ligar a televisão ou ligar o celular, naquela hora, os espíritos benfeitores, ou mesmo ela fala aqui, pode ser até Jesus, porque ela fala divino hóspede, é Jesus, né? Porque, às vezes, durante o culto no lar, também são feitos atendimentos espirituais. Os espíritos nos atendem nas nossas necessidades espirituais. Então, às vezes, o culto do lar termina, mas a espiritualidade continua trabalhando no seu lar. Se você liga a televisão, você vai quebrar a vibração. Então, espera pelo menos 1 hora depois que o culto acabou para ligar a televisão. Se não puder 1 hora, pelo menos 30 minutos, para dar tempo à espiritualidade de concluir o que ela está fazendo. Né? E assim os benfeitores também poderão ainda ficar por um certo tempo na tua casa. Aí depois ela diz assim, ó, e quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procurou fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, 1 vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Então, ela vai dando para a gente, né, informações, subsídios. Faz o culto no lar, 1 vez por semana, se puder fazer 2 ou 3, maravilha. Acabou o culto, evita sair de casa, evita ligar logo a televisão, espera uma meia hora, 1 hora, evita ligar logo o celular, para você manter a atmosfera o mais tempo possível na sua casa, para dar um tempo para que a espiritualidade possa concluir o trabalho. Porque a gente não sabe o tamanho do trabalho da espiritualidade da nossa casa. Né? De repente, o problema que está na nossa casa, mesmo que a gente viva sozinho, mas a gente, nossa mente, o problema pode ser grave, pode ser, né, necessitar de um trabalho mais intenso da espiritualidade, que 15 minutos não resolva. Talvez eles tenham que fazer uma grande limpeza. Lembra que nós falamos ontem sobre o fluido que o nosso pensamento ele se espalha por toda a nossa casa, que é o fluido. Falamos isso ontem na psicometria. Talvez essa casa precise de uma grande limpeza das paredes, para retirar, às vezes, aquele fluido deletério dos pensamentos nossos, que estão ali agarrados, às vezes há muito tempo. Então, eles vão fazer toda uma limpeza, tirar todo aquele fluido deletério,
fazer uma limpeza, eles fazem também uma limpeza com ozônio, também já falamos sobre isso, faz um atendimento em você, nos espíritos que estão ali, então isso precisa de mais do que 15, 20 minutos, por isso que ela diz, não, evita sair de casa, logo assim que termine o culto, a não ser que seja por urgência, e evita também, né, ligar logo a televisão, espera uma meia hora, dá tempo para que o tratamento no lar e em nós e nas outras pessoas que lá estão se complete, tá? Isso é uma coisa muito importante. Então, voltando aqui à Sueli, ela vai dizer, a excelência da prática do culto do lar, do culto do evangelho no lar, é sentida desde os primeiros momentos que é inaugurado. Logo assim que você inaugura o evangelho no lar, você já começa a sentir os benefícios desse culto. A reflexão da família em torno dos ensinos do mestre, as ponderações e comentários sobre o ponto de vista de cada um, são elementos altamente terapêuticos, favorecendo a psicosfera do lar. Tem um livro também chamado, não sei se vocês conhecem, O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Eu também já fiz o culto do lar com ele. É maravilhoso. Ó, Mestre de Amor, Mestre de Amor é da Joana. O Médico Jesus, do José Carlos de Luca, nossa, é maravilhoso para você fazer o culto do Evangelho no lar. São livros assim, sabe? Muito lindos, muito lindos. Tem um também, só que esse o texto é um pouco maior. Se você fizer um culto assim, de uma meia hora, tudo bem. É o chamado Jesus Voltando, do João Nunes Maia. Também é maravilhoso, né? Tem vários livros bonitos para culto do lar. Então, ela fala aqui, a oração em conjunto amplia os horizontes mentais e eleva as almas na direção do bem. O clima criado nos instantes do culto do lar favorece o entendimento e a fraternidade, pois cada um se coloca mais perto do outro e em posição mental receptiva ao amparo dos benfeitores invisíveis. Pelo menos naquele momento que você está fazendo um culto no lar, vamos dizer que você esteja fazendo com a família, pelo menos se a família não tem o costume assim de... Porque às vezes tem família que não tem o costume de se reunir, né? Mas se você pode fazer o culto do lar com 2, 3 pessoas, pelo menos naquele momento as pessoas estão reunidas, né? Porque às vezes é uma família que nem todo mundo faz as refeições no mesmo horário, cada um tem o seu horário, mas se você conseguir fazer o culto no lar, né, com mais alguém da família, pelo menos naquele momento a família está reunida. A família vai, pelo menos, trocar alguma ideia. Ainda mais atualmente, né? Está tão difícil você conseguir reunir as pessoas, né? Às vezes é tão difícil. Às vezes moram 10 pessoas numa casa e elas não conseguem nem fazer uma refeição juntas. Então, ela diz aqui, o clima criado nos instantes do culto do Evangelho favorece o entendimento e a fraternidade, pois cada um se coloca mais perto do outro e em posição mental receptiva ao amparo dos benfeitores invisíveis. Então, as pessoas estão ali juntas, trocando ideias, refletindo sobre o texto lido, né? E aí os benfeitores podem atender aquela família com mais facilidade. Nestes instantes, diz a Sueli, de serena beleza, em que o círculo doméstico se volta para Jesus, os mensageiros do bem se acercam do lar. E os familiares já desencarnados e que se preocupam em velar pelos que ficam na crosta, se aproximam e esparzem sobre todos os eflúvios de paz, de harmonia e as energias que fluem do mais alto, retemperam as forças, dando o bom ânimo imprescindível ao prosseguimento das lutas cotidianas. Então,
muitas vezes os nossos familiares desencarnados, aqueles que estão em boas condições, eles vêm participar do culto do lar. Vêm participar. Se não estão em ótimas condições, os amigos espirituais podem trazê-los para que eles participem, para que eles se beneficiem daquela atmosfera evangélica, né? E eles vêm ali participar, estar juntos, né? Retemperam, como ele diz aqui, retemperam as forças, dando bom ânimo imprescindível ao prosseguimento das lutas cotidianas. Então, realizar o Evangelho no Lar também é não só ajudar os vizinhos, mas também ajudar aqueles nossos irmãos que desencarnaram, que às vezes estão em situações difíceis, né? Ou então, eles podem até estar em condições melhores do que nós. E se estão, eles também vêm para nos trazer também bons fluidos. Então, eles podem ser trazidos para serem atendidos durante o culto do Evangelho no Lar, ou eles podem vir com os benfeitores para nos ajudar a estabelecer a paz, a se harmonizar, a ajudar, de repente, num tratamento espiritual, porque no Evangelho no Lar também são feitos tratamentos espirituais, cirurgias. Então, há um benefício não só para você, como para o seu lar, para a sua casa, para toda a vizinhança e também para os espíritos, né? Porque dizem que a espiritualidade diz que quando você você realiza o culto do Evangelho no lar, é como se no alto da sua casa fosse colocada uma lâmpada sinalizando para a espiritualidade que ali naquela casa é um posto de socorro. Nós sabemos que as caravanas espirituais ficam, né, transitando no espaço. Eles viajam, eles trabalham, recolhendo um aqui, recolhendo um ali, atendendo uma família aqui, atendendo outra família ali. As equipes espirituais estão o tempo todo trabalhando na erraticidade. A gente vê muito isso nas obras de André Luiz, não é? Quando eles vão de um lugar para outro, às vezes eles param na próxima praia, né? Ele para se fortalecer com o ar do mar. Então, quando eles estão trazendo espíritos necessitados, às vezes, e eles veem essa luz que passa a ser acesa no alto da casa, naquele momento do culto do Evangelho, muitas vezes essas equipes, eles trazem aqueles espíritos, porque eles sabem que naquela casa tem benfeitores atendendo as pessoas do lar. Então, eles trazem esses espíritos para que eles possam se beneficiar daquela ambiência, porque a sua casa passa a ser sinalizada como, naquele dia, naquele horário, como um pronto-socorro espiritual. Então, eles passam a chegar ali e ficam atendendo. Tem uma obra, se eu não me engano, do André Luiz, que ele conta que era de uma senhora, ela era viúva, e ela tinha 2, 3 filhos. Então, uma vez por semana, ela fazia o culto do Evangelho no lar com os filhos, né? Então, os espíritos chegavam mais cedo na casa dela, porque você também é bom assim. Se eu faço o culto do lar 8 horas da noite, tipo assim, umas 20 para as 8, é bom eu botar uma musiquinha para harmonizar o ambiente, ou pelo menos 15 minutos antes, para harmonizar o ambiente, que os espíritos chegam antes. Eles não chegam na hora, eles chegam antes para começar a preparar o ambiente, e quando termina o culto, eles não vão logo embora, eles aguardam ainda um tempo. Então, nessa casa mostra os espíritos andando dentro de casa, resolvendo uma coisa ou outra, e ela se preparando na mesa para fazer o culto. Então, a casa dela era um posto de socorro. Com o tempo, se estabeleceu ali um posto de socorro,
onde os espíritos faziam o atendimento, aí na hora do culto todo mundo se reunia, ela fazia o culto com os 2 filhos, e terminado o culto, eles continuavam ainda por ali, às vezes trazia o marido dela, que tinha desencarnado, para participar. Então é muito interessante isso, sabe? A gente, quando for realizar o culto, pensar sobre essas coisas, porque a gente vai vendo que é muito mais do que a gente pensa e do que a gente vê, né? É muito mais do que a gente pensa do que a gente vê. Eu vou trazer um texto aqui, falando do culto do Evangelho, que eu achei muito interessante esse... Deixa eu só confirmar aqui o texto. Esse aqui. Culto no lar. Nesse texto, diz assim: nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acendem em torno. Então, não é só um curso de iluminação interior, mas também um processo avançado de defesa. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza, compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que se mantém a distância, procurando outros rumos. Está no livro Os Mensageiros, de Francisco Cantiá, pelo espírito de André Luiz. Então, a sua casa passa a ser uma fortaleza, aonde as entidades da sombra, se tentarem adentrar, vão experimentar choques de grande vulto ao entrar em contato com as vibrações luminosas que ali vão permanecer. E elas só vão entrar se nós abrirmos a porta. Entendeu? Elas só vão entrar se nós abrirmos a porta. Porque o ambiente vai estar protegido. Então, é um instrumento de defesa. É um fortalecimento interior, é uma oportunidade onde você estará fazendo o seu tratamento espiritual, a sua família também vai ser beneficiada, toda a vizinhança vai ser beneficiada, e você vai estar fortalecido, né, para encarar qualquer dificuldade que surja, e a tua casa também vai ser fortalecida. Então, esses espíritos que, às vezes, né, insistem em entrar, e a gente sabe que, às vezes, acontece, né? Basta você, às vezes, dar uma bobeada e, de repente, parece que explode uma granada dentro de casa, não é assim? Então, a sua casa também vai ser fortalecida, vai ficar protegida, e esses espíritos não vão encontrar facilidade de penetrar na sua casa, criando uma dificuldade maior para você e para o restante da sua família, né? Então, eles não encontrando receptividade, eles vão embora. Continuando aqui com a Sueli, ela diz assim, ó, o culto do Evangelho contribui para ajudar-nos a vivenciar os ensinamentos com que o Espiritismo nos felicita a alma. Muitos atritos, muitas rixas familiares poderão ser evitadas com esta prática tão benéfica. Então, nós aprenderemos um pouco mais a nos equilibrarmos e evitaremos, muitas vezes, que esses espíritos malfazejos venham penetrar na nossa casa e criar uma discórdia. Porque, às vezes, você percebe, né? Está tudo muito bem, está tudo harmônico, e, de repente, é como se alguém jogasse uma bomba. Uma pessoa fala uma coisa, de repente a outra já entende de outra maneira, e aquilo ali explode.
de uma tal maneira. E depois você fica pensando, meu Deus, como é que esse troço começou? Depois você nem entende como é que aquilo aconteceu, aquele tipo de coisa. Muitas vezes é a intromissão de um espírito desse nível que está ali presente tentando criar um ambiente de hostilidade dentro da sua casa. E a regularidade do Evangelho lá traz para a sua casa essa proteção contra esses espíritos. Aí ela diz aqui, os familiares do obsidiado, né, porque nós podemos ter uma pessoa obsidiada junto a nós, ou mesmo nós podemos ser esse obsidiado, né? Os familiares do obsidiado que aceitam a terapêutica espiritual devem ser orientados, tanto quanto ele mesmo, se tiver condições, para a adoção dessa medida. Que no capítulo 11, foi o capítulo que nós estudamos semana retrasada, foi semana passada, era o capítulo sobre orientação à família do obsidiado. Então, nós falamos que é necessário que você leve o obsidiado para fazer um tratamento médico, tratamento na casa espiritual, mas seria interessante que a casa daquela pessoa que está passando por processo obsessivo, os familiares também fizessem o culto do evangelho, né? De repente, a pessoa que está obsidiada, ela não tem condições de participar. Ou, às vezes, vamos dizer que a casa tem 4 pessoas, o obsidiado e mais 2 não querem. Faça uma pessoa sozinha, não tem problema. Às vezes a esposa não quer, o marido não quer, os filhos não querem, o obsidiado não quer. Faça a pessoa sozinha. Uma vez eu vi depoimento de uma moça, sabe onde ela fazia o culto do evangelho? Dentro do banheiro. Ela ia fazer no banheiro. Na hora que ela sempre tirava à noite, tomava um banho à noite de dormir. Então, à noite, ela dizia a todo mundo, ó, vou tomar banho, vou demorar. Ela entrava no banheiro e botava uma almofada, um banquinho dentro do banheiro. Ela fazia 10 minutos, todos os dias, que a coisa lá era meio braba na casa dela, culto do evangelho no lar, no banheiro. Porque ela disse que era o único lugar que ela conseguia ter sossego. Porque mesmo que ela ficasse no quarto dela, o pessoal ia para o quarto dela perturbar, entendeu? Então, ela se trancava no banheiro, botava um banquinho lá, e ela, toda noite, naquela mesma hora, ela fazia sozinha o culto do evangelho no lar, no banheiro, para poder ter paz e sossego, porque dentro do banheiro o pessoal não perturbava ela. Ela fazia o culto do evangelho lá. Então, as pessoas têm que buscar o seu recurso. E ela fazia no banheiro, 10 minutos toda noite no banheiro. E ela disse que, com o tempo, realmente, a situação da casa dela foi melhorando. Mas ela fez assim, porque não tinha outra forma, tá? A coisa estava muito difícil. E ela não conseguia reunir a família para fazer o culto, nem ter um horário dentro de casa sossegado. Então, ela decidiu, vou fazer no banheiro. E fez no banheiro. Aí ela diz aqui, existem muitos centros e grupos espíritas que se dedicam à implantação do culto do evangelho lá. É porque, às vezes, a pessoa não sabe como fazer, então a pessoa convida alguém da casa espírita e eles vão até a casa da pessoa para inaugurar o culto do evangelho, né? Fazer o primeiro com a pessoa, e depois a pessoa dá prosseguimento sozinho. Este é um trabalho bastante proveitoso e que muito contribui para a pacificação das famílias. Para a gente encerrar esse capítulo, eu trouxe um texto do próprio da Federação Espírita Brasileira, que trata também sobre o culto do Evangelho no Lar. Eu achei bastante interessante. Ele diz aqui, ó, o texto é esse aqui, ó, uma campanha mais que envolvente, né? Uma campanha mais que envolvente. O Evangelho no Lar, deixa eu puxar aqui, o Evangelho no Lar e no coração. Então, tá aqui, ó. O Evangelho no Lar e no coração. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho aqui, que está muito grande. Acho que assim melhora um pouco.
o Evangelho no lar e no coração. É uma campanha do participe, faça e ensine a fazer o Evangelho. Questão 208 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos, Kardec pergunta, os espíritos dos pais não exercem influência sobre o dos filhos após o nascimento destes? Exercem e muito, respondem os espíritos. Pois já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver os dos filhos pela educação. Isso é para eles uma tarefa. Se nelas falharem, serão culpados, né? Então, a família, né? Os pais devem, aquelas, iniciar a instalação do culto do Evangelho no lar, na sua casa, né? Os seus filhos desde pequenos. Porque aí você vai envolvendo a família e depois que eles se tornarem adultos, tiverem sua própria família, eles continuarão. Porque tudo é aprendizado, né? Eles continuarão. Então, é uma obrigação dos pais realizarem o culto do Evangelho lá com seus familiares. Aí aqui diz assim, se um homem é a partícula, Emmanuel, né, que diz, se o homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo edifício da civilização. Olha que coisa linda essa passagem de Emmanuel, né? Se um homem é a partícula divina da coletividade, o homem é uma individualidade, né? O lar é a célula sagrada de todo edifício da civilização. Aí, nesse prefácio, eles dizem assim, caro leitor ou leitora, é incontestável a escalada da violência que afeta a sociedade humana em nível mundial. Não temos nem o que discutir dessa frase aí, né? Tanto a nível nacional, tanto a nível estadual, como a nível municipal. A gente sabe que nós estamos passando aqui no estado do Rio de Janeiro, e todos os outros estados também estão passando por isso, né? Uma escalada muito grande de violência. Não estamos nem falando da violência mundial, não, estamos falando aqui, né? do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Perplexa diante de diferentes formas de manifestação da violência, pais, pensadores, educadores e autoridades públicas se sentem impotentes em desacelerar esse surto de desamor. Então, muitas vezes, as autoridades, por mais boa vontade que elas tenham, elas se sentem, muitas vezes, impotentes para dar um basta naquela situação. Eu vi muito isso hoje, quando eu estava vendo o jornal, e tinha um escritor falando, né, sobre a questão da ONU e dessas guerras que estão acontecendo aí, né? Lá no Oriente Médio, lá com a Ucrânia, também lá no outro país que tem aí, na África. Então, a ONU, que é a organização, né, essa grande organização que trabalha, a Organização das Nações Unidas, que trabalha buscando a paz mundial, ele estava falando que a ONU está impotente para desacelerar esse surto de desamor. Hoje, né, o diretor, o secretário-geral da ONU, fez um apelo a Israel para que Israel diminuísse os bombardeios sobre a faixa de Gaza, porque muitas famílias inocentes estão sendo afetadas. Entre os mortos, né, parece que já tem 1.400 mortos na faixa de Gaza, pelo menos 500 são crianças e mulheres. Quase a metade já são crianças e mulheres que vieram a óbito. E são pessoas inocentes. E simplesmente o vice-presidente lá de Israel mandou a resposta, dizendo que o que a ONU tinha que fazer era apoiar Israel
nos seus bombardeios e não ficar tentando defender o povo da faixa de Gaza. Percebeu a resposta dele para o secretário-geral da OTAN? Foi essa. Então, a ONU não tem esse poder de dizer para o bombardeio. Ninguém tem esse poder de dizer para eles pare o bombardeio. Então, a ONU se sente impotente, ela pede, mas vai necessitar do bom senso do outro. E se o outro não tem bom senso, as coisas continuam a acontecer. Então, é o que ele está dizendo aqui. Perplexa diante de diferentes formas de manifestação da violência, e realmente são diferentes formas, não é uma forma só, há diferentes formas de violência, né? Tem a violência física, a violência verbal, a violência da guerra e muitas outras. A fome é uma violência, falamos da fome ontem. A fome é uma violência contra as pessoas. A falta da educação, né, de proporcionar à criança o direito ao estudo é uma violência. A falta do emprego para a pessoa sustentar sua família é uma violência. O preconceito é uma violência, né? A fake news é uma violência. Então, há diferentes formas, né, de violência. O abandono das crianças, o abandono das populações mais carentes, não proporcionar saúde adequada às pessoas, o desmatamento, as queimadas, tudo isso são formas de violência, né? Então, diante de tudo isso, pais, pensadores, filósofos, educadores, autoridades públicas se sentem impotentes em desacelerar esse surto de desamor, que é a violência. Cada país tem o seu cenário particular, em função dos autores da violência e das causas. Mas, na essência, todas essas manifestações têm suas raízes na formação moral das criaturas. Mais do que nunca, aquela frase que eu gosto muito de falar do Pedro de Camargo, no livro O Mestre da Educação, é válida. O grande problema do homem é um problema de educação. Mas não é a educação instrutiva, do diploma na parede, é da educação moral. O homem ainda não conseguiu, como Jesus ensinou, amar o seu próximo. Não fazer o outro que não gostaria que te fizessem. Então, né? Como ele diz aqui, em função de cada país tem o seu cenário particular, em função dos autores e das causas, mas, na essência, todas essas manifestações têm suas raízes na formação moral das criaturas. E aí ele vai falar aqui sobre a visão espírita da reencarnação. Não resta a menor dúvida de que este cenário de conflitos guarda relação íntima com o adiantamento moral das pessoas que reencarnam em nosso planeta. Claro, claro. Porque se grande parte da população do nosso planeta fosse de espíritos já com certo avanço moral, nós não estaríamos vivenciando essa tragédia que nós estamos vivenciando, porque realmente é uma tragédia. Então, aqui embaixo tem uma referência bibliográfica sobre o livro 50 anos depois, de Francisco de Xavier, né? Essa referência bibliográfica é dessa mensagem aqui do Emmanuel. Se o homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Então, essa frase, dita por Emmanuel, está aqui nessa obra, 50 anos depois, de Francisco de Xavier. Ensina-nos, deixa eu subir aqui um pouquinho, ensina-nos a doutrina espírita que a reencarnação é uma lei natural, portanto, divina, que nos aponta duas finalidades básicas para o reencarnado. É uma oportunidade. Opa, apertei, foi demais. Ai, meu Deus. Vou ver aqui.
é uma oportunidade, né? Deixa eu ver aqui. Ainda tem aqui. Ensina-nos a doutrina que a reencarnação é uma lei natural, portanto, divina. Nossa, esse negócio aqui está horrível. A gente já faz uma apertada. Que nos aponta duas finalidades básicas para o reencarnado. Ai, eu não estou conseguindo. Esse negócio ele corre demais. É uma oportunidade concedida pela providência divina para a correção de erros do passado e uma forma de contribuir com o progresso da humanidade. Então, a gente pode dizer que a reencarnação é uma lei natural e tem a principal, que nós já estudamos no Livro dos Espíritos, é a finalidade da reencarnação é auxiliar na nossa evolução. É na nossa evolução. A gente reencarna para evoluir. Tá? E também, podemos dizer, uma oportunidade concedida pela providência divina para a correção dos nossos erros do passado e uma forma que nós temos também de contribuir com o progresso da humanidade. É dessa forma que a criatura pode acelerar a sua evolução, melhorando-se moralmente e ajudando os outros a se melhorarem. Bom, nossa, está difícil. Nesse sentido, estamos convivendo com um número incalculável de espíritos encarnados com os quais temos compromissos espirituais originários dos relacionamentos de existências anteriores. Claro, porque se eu estou aqui encarnado, né, junto comigo tem uma série de espíritos que nós já tivemos, né, uma convivência em outras vidas, né? E, muitas vezes, nós nos comprometemos uns com os outros. Então, nós temos aqui uma oportunidade de ir acertando, né? E aí ele diz aqui, e simultaneamente, deixa eu subir mais um pouquinho. E simultaneamente convivemos com os espíritos desencarnados. Nossa, ele estava subindo muito. Aqui, ó. Com os quais nos relacionamos pelo pensamento ou através das faculdades medianímicas. São duas humanidades situadas em dimensões diferentes, mas que se interpenetram e se entrelaçam. Assim, criaturas pacíficas e violentas se mesclam na sociedade humana. Então, nós temos aqui tanto encarnados, pacíficos e violentos, como temos também encarnados pacíficos, desencarnados violentos, ou desencarnados pacíficos e encarnados violentos, que se misturam nessa sociedade, de tal forma que aquele que sabe mais deve ajudar o que menos conhece e compreende, para que se cumpram os desígnios de Deus, sejamos uma família universal, unidas pela lei do amor. A importância do lar na educação moral. Ver se eu consigo descer isso. É no lar que os espíritos se reencontram, sob o mesmo teto, na condição de pais, filhos e irmãos. Nesse ambiente são oferecidas as oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aos reencarnados exercitarem-se no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade, enfim, os sentimentos derivados do amor. Assim, a função educadora e regeneradora da família é extremamente delicada e importante, quando se atribui à reencarnação a oportunidade de ascensão na escala evolutiva, através de novas experiências no campo intelectual e moral. Coerente com essa visão, afirma Emmanuel, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Isso está na questão 110 do livro Consolador, que nós já até estudamos essa questão 110. Né? Deixa eu ver se tem mais algum pedacinho aqui. Vários espíritos de escola se manifestaram sobre a validade e conveniência da reunião em torno do Evangelho de Jesus no lar. Dentre eles, podemos citar. Deixa eu ver aqui.
O primeiro é Dr. Bezerra de Menezes, né? Não, ai, meu Deus do céu, está terrível isso aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Rosa, tenta a setinha do Eu computador. já tentei, mas Ah, é? difícil. Está difícil. A setinha do computador que eu já tentei. Eu não sei por quê. Aí ele diz aqui, Emmanuel destaca a importância dessa prática nos lares, quando afirma: o culto do evangelho no lar não é uma inovação. Está vendo? Só um pedacinho que eu coloquei. Não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Aí vem doutor Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra, por sua vez, pondera: trabalhemos pela implantação do evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. André Luiz. Os espíritas, e em particular os participantes de grupos mediúnicos, precisam compreender a necessidade do culto do evangelho no lar, pelo menos semanalmente. Olha só o que ele diz aqui, pelo menos semanalmente. Ele dá a entender que, se nós fizéssemos mais vezes, seria o ideal. Mas aí ele fala, pelo menos, no mínimo, uma vez na semana. É aconselhável se reúna com os familiares ou com alguns parentes capazes de entender a importância. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo subir. É uma coisa horrível esse. Está horrível isso. Aqui, ó. Ele está descendo muito rápido. Pelo menos semanalmente, é aconselhável se reúna com os familiares ou com alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa em torno da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura moral da oração. Joana de Ângeles, em 2 obras selecionadas, também se manifestou a respeito desse assunto e esclarece. Pelo menos uma vez por semana, é o livro que nós lemos, né? Reúna a tua família e felicita com o Espiritismo, criando assim, mantendo o culto evangélico para que a diretriz do mestre seja eficiente e rota de amor à sabedoria em tua casa. E prossegue. E se desejares felicidade da terra, incorpora ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. Na segunda obra, Joana afirma a transformação do lar em célula viva do cristianismo operante constitui labor impostergável. Isto porque o lar é a matriz geradora da comunidade ditosa sobre a qual repousam os sustentáculos das nacionalidades progressistas. Acende o sol do evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Por fim, Bezerra de Menezes conclui convidando-nos à ação. Auxiliemos a implantação do cristianismo no santuário familiar à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada amanhã. Essa orientação do Dr. Bezerra é muito importante. Olha aqui. Auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente aperfeiçoar essa sociedade amanhã. Então aqui, ó, finalidade e importância: estudar o evangelho no lar possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Criar em todos os lares o hábito de se reunir em família para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. Pelo momento de paz que o evangelho proporciona ao lar, pela união das criaturas, propiciando a cada um vivência tranquila e equilibrada. Higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância e da oração. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar e contribuir com o plano espiritual da obtenção de um mundo melhor. Tornar o evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes, né?
Então, a gente encerra com essa mensagem. Quando o ensinamento do mestre vibra entre quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum, né? Então, a gente trouxe isso aqui porque é uma campanha, né, da Federação Espírita Brasileira falando da importância do culto do evangelho no lar, que pode ser feito, como nós falamos, né, uma vez por semana, podendo ser por 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, mas nós vimos hoje, pelas duas mensagens, né, sobre a do livro dos mensageiros e desse é um folheto, esse é um folheto da Federação Espírita Brasileira, a mensagem ali de vários benfeitores, Emanuel, doutor Bezerra, Joana, André Luiz, falando da importância desse evangelho no lar. E quantos benefícios eles podem proporcionar, né? Benefícios para a gente, benefícios para o nosso lar, tornam o nosso lar mais protegido contra as invasões externas, beneficiam os vizinhos, tá? Então, é uma forma que a gente tem de contribuir com Jesus, com os benfeitores, na evangelização da humanidade. E não tem problema nenhum se a pessoa fizer o culto sozinho, né? Porque, como Jesus falou, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Você dificilmente estará sozinho no ambiente. Sempre haverá, né, alguns companheiros desencarnados também. Lembrando Paulo, estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Então, façamos o evangelho. Como diz a Joana, se a gente puder fazer mais de uma vez por semana, seria ótimo, porque se um só já dá o resultado, proporciona o resultado que dá, imagine se a gente pudesse fazer 2 ou 3 vezes por semana. E às vezes é muito, né? Você selecionar 15 minutos por dia, antes de dormir ou acordar, para fazer, acorda um pouquinho mais cedo, né? Se recolhe um pouquinho, e o que ela fala também, assim que acabar o culto, não liga logo a televisão, não. Espera um pouquinho, porque a espiritualidade poderá estar ainda concluindo o trabalho que está sendo feito na sua casa, com você mesmo, né? Também, antes de iniciar, uns 10 minutos antes, desliga tudo, bota uma musiquinha para dar uma preparação do ambiente, e assim a gente vai atraindo para a nossa casa, para o nosso lar, para perto de nós, os bons espíritos e os maus espíritos. Ou eles vão, com o tempo, se transformar, ou eles vão embora. O ambiente vai ficar insustentável para eles. Vai ficar insustentável. Então, a única solução que tem é isso. Ou eles começam também a se transformar, ou eles vão embora. Porque eles não conseguirão. Porque aí vai ser uma questão de padrão energético, né? Eles não terão condições de estar ali junto de nós, porque a energia não vai estar propícia para eles. Então, isso é muito interessante. Alguém gostaria de comentar alguma coisa aí sobre isso? Eu fiquei assim. Eu achei muito interessante essa mensagem do Chico, como ela está atual, né? Falando em relação aos conflitos. Eu até achei que era antes de saber, né, a procedência do texto, eu falei assim, gente, deve ser alguma coisa de agora, né? Mas olha só, lá naquele livro 50 anos depois que foi escrito, ó, tem bastante tempo. Está relatando o que a gente está vivendo hoje. Exatamente, é o que a gente está vivendo. Agora, você vê, de lá para cá, o que mudou? Quase muito pouco. Pouco, né? Infelizmente. Muito. E aí a gente percebe que o problema do homem é sempre o mesmo, né? Como foi dito ali, problema de educação. Mas não é dessa educação do diploma na parede, porque isso tem muita gente formada, né, com conteúdos. O problema é a educação moral.
O grande problema do homem, é o que nós estamos vendo atualmente, é essa questão moral. É Ô, Rose, e atrapalhado o desenvolvimento da humanidade. Fala, Márcia. então, além do Evangelho no Lar, tem os nossos cursos que nós fazemos, né? Também tem isso. Tudo isso vai sendo somado, vai auxiliando, entendeu? É como se fosse um complemento, né? Exato, até a palestra pública que você assiste também. Então, tudo isso é que vai proporcionar a proteção àquela pessoa, aquele lá. Não quer dizer que a gente não vai passar por uma dificuldade aqui ou outra. Vai passar, que faz parte da nossa caminhada. Mas vai proteger muito, porque a gente imagina o seguinte: se às vezes, fazendo o culto, fazendo os cursos, a coisa às vezes fica difícil, imagine se não tivesse essa proteção. Como não estaria, não é? Porque muitas vezes nós sabemos que somos espíritos com muita dificuldade, muita dificuldade. Então, os espíritos vão fazer de tudo para nos ajudar, e a gente está contribuindo também, né? Faz o estudo, faz o culto, trabalha aqui, trabalha ali. E se a gente não tivesse isso? Aí a gente pensa, nossa, com tudo isso que eu estou fazendo, de vez em quando ainda pipoca alguma coisa, imagine se eu não fizesse. Isso é para ver como nós ainda estamos, né? Ainda somos espíritos com dificuldades. Mas com o tempo. Isso ajuda a nos fortalecer até para passar pelas vicissitudes, né? As dificuldades da vida. Com certeza, né? Vai nos dando essa couraça, como disse o texto, né? Essa couraça para você enfrentar as dificuldades que vão surgindo na nossa caminhada, né? Então, meus irmãos, eu achei bastante. Desculpe aí o texto, esse último, a publicação aí, que é um folheto, então tem dificuldade de fazer o controle, então ele fica indo e voltando. Mas acho que deu para a gente entender bem a mensagem. Foi um texto pequeno da Sueli, mas olha, de grande importância, né? Ela chamando atenção para o culto do Evangelho no Lar, principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando, né? Vivenciando um momento de muita dor, de muita dificuldade do nosso país, né? A gente vê sobre violência, as comunidades, né? Todo dia, situação violenta, e nos outros países também, tudo isso toca a gente, porque não dá para você dizer que você não é afetado por isso, essa situação, né? Tão terrível. Hoje eu vi o depoimento de uma brasileira, uma jovem de 18 anos, que ela está na faixa de Gaza, né? Parece que vão conseguir sair. Ela morava aqui, a família dela é toda, né, da Palestina, ela morava até 2 anos atrás aqui no Brasil e foi para lá. Ela disse, eu tenho 18 anos. Ela está lá com a avó e com a irmã. E, de repente, chorando, ela disse, gente, eu não quero morrer. Gente, é uma coisa... E quando ela acabou de falar isso, uma bomba caiu perto. Nós escutamos, e ela falando, dizendo, eu tenho 18 anos, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E, de repente, aquela bomba explodiu do lado próximo, que nós escutamos o barulho, o celular dela até balançou. Gente, aquilo foi terrível. Eu olhei e disse assim, meu Deus do céu, isso está acontecendo agora, não é uma coisa gravada. Ela estava ali com dificuldade ao vivo, fazendo a conexão e dizendo que ela não queria morrer, ela tinha 18 anos. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Gente, que coisa. Fale. Diante dessa situação toda, a gente fica imaginando o trabalho que a gente dá para a espiritualidade, né? Imagina como a Por espiritualidade... isso que a gente tem que ficar mesmo em prece, porque para poder eles terem, né, também Exatamente. ferramentas, né, para poder Trabalhando lá, com certeza. trabalhar. Lá. Quer ver uma das coisas que toda vez que eu escuto, eu, na hora, entro em prece e me toca o coração, é que, pela religião deles, eles têm vários horários de oração, né? Então, às vezes, você vê na televisão as bombas caindo e do alto-falante da mesquita
tem um homem fazendo uma oração. E ele é uma oração cantada. Então, você escuta não, meio-dia, eu sempre escuto na de meio-dia. Meio-dia no horário de Brasília. Lá deve ser 6 horas da noite. Então, você vê, às vezes, o céu escuro, as bombas caindo, e aquele homem, que deve ser um sacerdote, né, ele fazendo aquela oração cantada. Porque nessa religião deles, existem horários para oração. E mesmo em meia guerra, você não pode deixar de fazer a tua oração. Então, no meio das bombas caindo, ele está fazendo a oração, conclamando as pessoas a orarem. Então, é uma coisa assim, sabe, que eu fiquei olhando aquele céu todo negro da fumaça, o clarão das bombas, e ele ali, lá da mesquita, conclamando as pessoas a oração. Então, o alto-falante coloca bem forte. Aqui, na hora que ele fazia, eu entro em oração também, né? Mas aqui é uma coisa assim, gente, aí você vê, no meio da tempestade, aquela palavra de Deus, ali, conclamando as pessoas a oração, mesmo com as bombas caindo sobre a sua cabeça. É uma coisa, sabe, é uma lição para a gente. A gente pode trazer isso para a gente. Mesmo no momento de mais dor e sofrimento, no momento que as tuas bombas estão caindo na sua cabeça, você deve erguer o pensamento ao alto e fazer a tua oração em meio à guerra, em meio à queda das bombas. Porque nós não estamos lá. Não tem uma bomba física caindo na nossa cabeça. Mas outras bombas caem. Né? Então, é essa lição que fica. E mesmo que as bombas estejam caindo sobre sua cabeça, aquele homem que está ali dentro daquela mesquita, ele está conclamando as pessoas a oração. Então, que a gente pegue essa lição para a gente, né? Que a gente pegue. Tem um livro muito bom chamado O Segundo Grande Elo. Ele é bem grossão, assim, mas fala de um trabalho da espiritualidade durante a Segunda Guerra Mundial. Olha, é um trabalho. É o trabalho que deve estar tendo agora. Trabalho que Exatamente. Está tendo agora, né? E outra coisa, pode falar. Muito interessante que ela termina, a Sueli Caldas Schubert, eu estava olhando aqui no índice, né, do livro, essa segunda parte, a primeira parte é a obsessão, a segunda parte é a terapêutica, e ela termina com o culto do Evangelho no Lar, que ela vai entrar agora na terceira parte. Exatamente. E o culto do Evangelho no Lar é o quê? É a profilaxia. Não é mais tratamento, é profilático. Profilaxia, É exato. você tentar evitar. Exato. Eu achei muito interessante isso. Então, eu hoje, quando assim for meio-dia, ligue a televisão, se estivesse na Globo News, você vai ver a guerra e aquele homem dentro da mesquita, no alto-falante, conclamando as pessoas da oração. Não importa o que esteja acontecendo. São várias vezes por dia que eles oram, 3, 4 vezes por dia. Mas as bombas estão caindo, enquanto a mesquita dele não for bombardeada, ele está ali conclamando as pessoas, e aquele som vai para a cidade toda, vai para a região toda. E ele ali no meio das bombas caindo, e ele conclamando as pessoas a oração. Uma grande lição para todos nós. Uma grande lição. Mostrando que não há desculpa para que a gente não faça as nossas orações. No meio das dificuldades, as bombas estão caindo na nossa cabeça, façamos a nossa ligação com o divino através da oração. É um ensino, é uma coisa arrepiante, uma das coisas mais tristes e mais bonitas que eu já vi, no meio desse caos todo. Essa conclamação dele. Ele tem um nome, eu vou ver se eu consigo pegar o nome dele, da pessoa que faz esse trabalho, né? De conclamar as pessoas à oração. Não param nunca. A jornalista falou, gente, eles não param. Mesmo no momento mais difícil, a ligação com Deus está ali. Então, e aí o que o William falou, né? As falanges estão trabalhando incansavelmente por nós. A gente deveria parar para pensar nisso, né? E procurar dar menos trabalhos para eles. Menos trabalhos. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando agora. 15 minutinhos, tá? Quando for 5h30, a gente retorna para o estudo do Qualidade na Prática Mediúnica, tá bom? Vou dar a pausinha aqui.
para a gente. Daqui a pouco a gente retorna.